Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A palavra de Deus se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: E Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegramo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. Meus irmãos, a parábola do filho pródigo é uma parábola muito conhecida, é uma parábola muito forte aos nossos corações. Essa parábola nos relata a história de um jovem insatisfeito com a casa do pai, insatisfeito com as regras da casa do pai. Ele pede a parte da sua herança com o pai ainda em vida, o que era algo desonroso, pois todos sabem que a herança se obtém após a morte do pai. Então aquele filho, ele pede a parte da sua herança, ele desonra ali o seu pai. Certamente seu pai, sua família o aconselha, mas ele, cheio de rebeldia no coração, ele decide, pegar a sua parte da herança, pegar tudo e partir para longe, partir para o mundo, vivendo de maneira irresponsável. E aquele jovem vai e gasta tudo que ele tinha de maneira irresponsável. Porém, houve naquela terra ali uma grande fome, e aquele jovem começou a passar necessidade. Entenda uma coisa, tem pessoas que elas não aprendem com os conselhos do pai, não aprendem com a palavra, aprendem da pior maneira possível, que é quebrando a cara. O sábio aprende com os conselhos, com as situações na vida. Ele aprende o que deve se fazer e o que não deve se fazer. Mas o tolo, ele aprende quebrando a cara.
E aqui nós vemos o filho pródigo aprendendo com a vida, aprendendo da pior maneira possível, aprendendo, quebrando a cara. E quando ele gasta tudo, houve naquela terra uma grande fome. Meus irmãos, para gastar tudo é muito fácil, pois amigos se aparecem a todo instante. Aquele filho pródigo se entrega ali a orgias, a banquetes, a bailes, amigos, pessoas, ele se torna alguém procurado. Mas quando ele gasta tudo, ele se encontra sozinho. Tem pessoas que somente se aproximam de nós com interesse, mas os verdadeiros do Senhor, eles não têm interesse com coisas nessa terra. E aquele homem não sabia disso. Então ele gasta tudo, ele vai à falência, ele fica sem nada, a ponto dele ter que trabalhar, dele rogar, dele pedir para trabalhar cuidando de porcos. Para um judeu, cuidar de porcos era algo desonroso, porque os judeus, o porco é um animal imundo, tanto que eles não comem carne de porco. Então ele vai cuidar dos porcos. Aquele homem agora, ele deseja comer a lavagem, a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava. Então aquele homem, caindo em si, ele lembra da casa do seu pai. Ele lembra quando ele tinha tudo. Ele lembra que até os trabalhadores do pai dele têm abundância de pão e ele ali passando fome. Tem pessoas que elas esperam perder para dar valor. Tem pessoas que esperam perder um relacionamento, esperam perder o filho, esperam perder o emprego para dar valor. E o Senhor está dizendo, não espere perder para dar valor, valorize enquanto está nas tuas mãos. E ele caindo em si, as pessoas caírem para fora é algo normal, mas cair em si é para poucos, é uma análise interior. E ele se lembra da casa do pai, e ele se arrepende, ele diz, eu me levantarei e irei ter com meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele ensaia o que ele vai dizer para o pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele espera o pior do pai, que o pai pelo menos o tratasse como um de seus trabalhadores, afinal ele errou. Mas a Bíblia nos diz, então ele se levantou e foi para ter com o pai. E quando o pai dele o viu de longe, o pai se envolveu de íntima compaixão e correu ao seu encontro e abraçou e o beijou. Aquele filho, ele esperava o pior do pai, ele esperava ser mal recebido, mas a Bíblia nos diz que o pai correu ao seu encontro. Um velho, um pai de família, correr naquela época era algo desonroso, mas o pai não se preocupa com o que os outros vão pensar, ele se preocupa em abraçar o seu filho. Do mesmo modo, meus irmãos, tem muitas pessoas que se afastaram da casa do pai, se afastaram dos caminhos do Senhor, estão no mundo comendo lavagem. Tinham muitos amigos, interessados com o que eles tinham, mas quando isso acabou, veio a escassez, veio a miséria, veio o profundo arrependimento e vem ali o medo de voltar para a casa do pai, espera o pior. Mas eu quero te dizer que o pai, ele esperava esse filho de braços abertos. O pai, ele ansiava pelo dia do qual ele teria um encontro com o filho. E o pai corre, abraça e o beija. Do mesmo modo, você que está afastado da casa do pai, volte. Você que ainda não está no caminho do pai, saiba que na casa do pai é o melhor lugar do mundo onde alguém possa estar. E o pai, ele prepara algo para aquele filho. O pai, ele diz, traz depressa a melhor roupa. Aquele filho pródigo, ele estava num estado deplorável. Ele estava ali sujo. Ele estava ali esfarrapado, cadavérico, fedendo, porque ele estava cuidando de porcos, cansado de viagem. Mas o pai agora manda dar vestes novas para ele, a melhor roupa. O pai põe um anel na mão dele e sandália nos pés. A melhor roupa simboliza o cuidado do pai com a vida do filho. O anel simboliza a aliança do pai.
Alguém que tinha aliança nos dedos simbolizava que ele era filho, né, do pai, era alguém importante. O pai coloca sandália nos pés porque escravos não tinham sandálias na época. E o pai manda matar o bezerro mais gordo para eles celebrarem e se alegrarem. Entenda uma coisa, o pai, ele demonstra o cuidado dele conosco. O pai, ele tem um anseio para renovar a aliança dele conosco. O pai, ele tem o desejo de deixar bem claro que nós não somos escravos, nós não somos criaturas. Ele quer nos dar o direito de filho. Ele tem para nos oferecer o melhor dessa terra para que nós possamos celebrar com ele. Ei, eu quero te dizer, é tempo de voltar para a casa do pai. Na casa do pai nada nos falta. Na casa do pai há cuidado, há zelo, há amor. Talvez você pegou sua herança, gastou tudo, mas eu quero te dizer, é tempo de voltar. O pai te espera de braços abertos. Eu quero orar por você. Pai eterno, Rei da Glória, Rei Santo, a tua palavra foi pregada. Pai, toca, Senhor, no coração desse irmão, dessa irmã. Pai eterno, Rei Santo, Rei da Glória. Pai, nós sabemos que o filho pródigo ele estava morto por pai. Nós sabemos, ó Pai, que o estado do pecador é perdição e morte. Nós sabemos, Pai, que quem não tem Cristo está perdido. Quem não é de Deus está morto. Pai, não nos deixe ser dominado pelos vícios, pelas vaidades, mas ajuda-nos, Senhor, a dar as costas às coisas do mundo. Ajude-nos a chegar ao Pai, reconhecendo que nós somos pecador, para que nós possamos desfrutar da Tua misericórdia e do Teu amor. Pai eterno, Rei Santo, Rei da Glória, abençoa todos que ouviram essa palavra e todos aqueles que irão compartilhar. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Seja o instrumento nas mãos do Senhor. Compartilhe essa palavra com quem está afastado da casa do Pai. Eles venham a meditar, pois o Senhor não os chamou para comer lavagem, mas os chamou para comer boi gordo, celebrar, se alegrar, vestir as melhores vestes e ter um anel no dedo e sandálias nos pés. Amém? Fique em paz, que o Senhor Jesus te abençoe.